Olá a todos e bem-vindos ao 100 Perguntas sobre Saúde Mental. O meu nome é Juliana e estou aqui para dar voz às vossas perguntas. A responder às questões temos o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta na Clínica da Mente. O objetivo é esclarecer tudo e deixar-vos 100 perguntas sobre saúde mental. Hoje falaremos sobre psicoterapia HBM. 1, 2. Temos muitas perguntas para fazer hoje. Temos, isso é importante. A verdade é que já tem vindo a fazer um caminho muito grande. A Clínica da Mente já tem 14 anos, vai fazer? Nós já temos 14 anos, iniciamos em 2008 a nossa atividade. Queres contar um bocadinho a história? Acho que sim, acho que podemos começar pela história da clínica, sim. Pronto, em 2008 eu iniciei a minha atividade baseada nas técnicas de que eu era especialista. Tá? Eu iniciei desde muito jovem a formação em hipnose e a programação neurolinguística, depois já podemos conversar, depois temos aí perguntas também sobre isso, não é? E há 14 anos, como eu já era um especialista em hipnose, já tinha tido muita formação em hipnose e em programação neurolinguística, e quis iniciar a minha atividade profissional utilizando essas técnicas, muito conhecidas, na ajuda às pessoas que de alguma forma eu acreditava que poderiam beneficiar dessas técnicas. Mas a sua formação base nada tem a ver com saúde. A formação académica não é? Tenho formação de economia, sou economista, de formação académica. Bom, mas isso foi só mais uma das muitas coisas que eu fiz e que estudei. E o que é que despertou o interesse pela saúde mental? No início nem foi a saúde mental. No início foi sobre a hipnose e a programação neurolinguística. Não é? As técnicas As técnicas, não é? A saúde mental, as depressões, a ansiedade, quando eu era jovem, não era uma prioridade, não dominava o assunto, nem sequer era alvo do meu estudo. Mas o que desde criança eu ficava fascinado era sobre os efeitos da hipnose. Não é? Todos nós víamos na televisão aqueles hipnotistas a fazer aqueles truques psicológicos com as pessoas que se submetiam à hipnose, e eu adorava aquilo e pensei, como é que aquilo funciona? Só que na altura, já estamos a falar no século passado, não é? 1900 e muitos, não havia livros a falar sobre o tema da hipnose, não havia o YouTube, não havia forma de se aprender a hipnose. Portanto, eu desde criança fiquei fascinado e não tinha informação. E à medida que, a partir do ano 2000, quando veio mais a internet, começou a haver mais informação e o meu gosto, o meu prazer de perceber como é que a hipnose funcionava, como é que podia influenciar as pessoas, fez com que eu, sempre que conseguia obter informação sobre isso, ia aprendendo, tirando vários cursos e tudo. A certa altura na minha vida, eu achei que já tinha um conjunto de formação e de especialidades dentro da hipnose e da programação linguística suficientes para poder contribuir com essas ferramentas para ajudar algumas pessoas. Ainda nesta fase, no início, não estava a pensar na saúde mental, estava a pensar em ajudar pessoas utilizando apenas as técnicas. A minha motivação eram as técnicas. Bom, então em 2008 criamos a marca, eu criei sozinho, a marca Clínica da Mente. Construí um site e propus-me então a ajudar pessoas com estas ferramentas. Em 2008 a hipnose também não era muito conhecida ainda, não havia muitos profissionais a fazer hipnose, portanto eu rapidamente tive um conjunto de pessoas que acreditavam que a hipnose as poderia ajudar e me pediram ajuda. E eu comecei a ajudá-las com estas ferramentas, com a hipnose que tinha aprendido. Ora, à medida do tempo, fui percebendo que de facto estas ferramentas ajudavam mesmo as pessoas. As pessoas vinham ter comigo porque tinham dificuldades emocionais, tinham traumas do passado, e a hipnose de facto era uma excelente ferramenta para ajudar essas pessoas e a PNL também. E fui ajudando. À medida que ia ajudando, ia percebendo também que aquilo que eu tinha aprendido não era suficiente. Porque, enfim, todas as pessoas têm os seus problemas particulares, as técnicas que eu tinha aprendido nos livros, na formação toda que tive, muitas vezes não conseguiam ajudar questões particulares das pessoas, portanto, eu também fiz um trabalho de investigação e de constante evolução destas técnicas.
Pronto. A certa altura eu percebi que estas técnicas já estavam muito mudadas, ou seja, eu já estava a fazer hipnose aos meus clientes que já não era a hipnose que eu tinha estudado. Eu já estava a trabalhar com as técnicas de programação neurolinguística, mas que não eram exatamente iguais àquelas que eu tinha trabalhado. E, a certa altura, percebi que, o que eu já estava a fazer, a intervenção que eu estava a fazer nas pessoas ao longo dos anos, ao longo dos primeiros anos, já era muito diferente daquilo que eu tinha aprendido e do que existia. E era muito eficaz. Eu, de facto, conseguia perceber que as pessoas mudavam muito. As pessoas que estavam mais tristes, que tinham mais ansiedade, conseguiam, através das técnicas que eu estava a ajudá-las, não é? Que eu estava a fazer com elas, que conseguiam, de facto, mudar. E a certa altura comecei a perceber que, se eu utilizo estas técnicas que aprendi e que depois modifiquei, não é, com a evolução natural da aprendizagem que eu próprio fazia, se eu ajudo estas pessoas todas, eu tinha uma lista de espera muito grande, era eu sozinho a trabalhar, eu comecei a pensar que seria uma boa ideia se eu empregasse pessoas para me ajudarem nesta tarefa de utilizar estas técnicas que eu sabia então para ajudar os outros. E até acrescentarem aquilo que já tinha. E acrescentarem também. E então fiz isso. Comecei a contratar pessoas em que eu estava a ensinar para que elas também pudessem fazer o que eu estava a fazer. Sim. Ora bem, já vamos falar aqui um bocadinho, eu sei que tens aí umas perguntas sobre a psicoterapia. E sobre o que é e o que é que as pessoas, quem é que pode ser psicoterapeuta, mas podemos já falar um bocadinho. Na altura, em primeiro lugar, já vamos falar melhor sobre isso, mas a psicoterapia não é uma disciplina dos psicólogos. Portanto, clarificar. É importante já percebermos isso, ou seja, a psicoterapia é diferente da psicologia e da psiquiatria. Os psiquiatras podem ser psicoterapeutas também, os psicólogos também podem ser, mas a psicoterapia não é exclusivo de nenhuma outra classe profissional. Ou seja, qualquer pessoa com qualquer formação que queira investir na formação de psicoterapia e se trabalhar nesta área pode se intitular psicoterapeuta. No entanto, eu não sendo psicólogo, no início, quando tive que contratar pessoas, eu precisava de contratar pessoas que fossem dedicadas, que gostassem de aprender, que já tivessem uma formação de base, que as ajudasse a compreender mais rapidamente a psicoterapia. E então decidi que as pessoas que melhor recebessem estas técnicas fossem os psicólogos. Porque se foram para um curso de psicologia é porque já têm uma base importante de formação e já anteriormente, se foram para a psicologia é porque já gostam de pessoas, já gostam de ajudar pessoas, da missão, já partilham desta missão. Uhum. Portanto, eu contratando os psicólogos para ensinar estas novas técnicas já estaria apenas a acrescentar ao que eles já tinham de grande valor formativo. E então foi isso. Comecei a contratar psicólogos para me ajudarem. Então eu fui desde sempre, eu tive 3 anos sozinho, a trabalhar sozinho, e os últimos 11 anos então, já acompanhado de psicólogos, que clinicamente ia contratando, e eu ia formando essas pessoas. Hoje temos um conjunto muito vasto de psicólogos, já psicoterapeutas, formados por nós, por mim, que já estão nesta missão. Pronto, e este é o caminho da Clínica da Mente. Claro que fomos crescendo, temos hoje clínicas em Braga, Porto, Coimbra e Lisboa, não é? E estamos agora, já para contar o futuro aqui, o futuro hoje, o futuro hoje, quem nos ouvir daqui a um ano, se calhar já é o passado, não é? Pronto, mas hoje temos instalações fixas só, mas a partir de 2023 iremos iniciar a nossa atividade online também, não é? Com outras, já temos já fazemos, mas vai ganhar outra força, algumas sessões não é? online, mas vamos criar uma clínica nova só para prestar este apoio psicoterapêutico online. Okay. Então falamos do que é que não era a psicoterapia, mas não falamos do que era, afinal de contas, o que é a psicoterapia. Isso. A psicoterapia são tratamentos para ajudar as pessoas a superarem as suas doenças emocionais.
E podemos dizer doenças emocionais, doenças psicológicas, perturbações emocionais, perturbações psicológicas. E tudo isto para dizer que estas problemáticas, que já vamos falar um bocadinho delas, estas problemáticas que a psicoterapia trata, não são problemáticas do foro neurológico. Não é? A psicoterapia trata apenas problemas psicológicos que as pessoas têm e que as perturbam imenso. Pelo facto de dizer que estes problemas que as pessoas têm não são problemas neurológicos, não quero dizer que as pessoas sofrem menos. Não, sofrem muito mais até. Tá? Mas é importante percebermos que a psicoterapia, então, é um tratamento que ajuda as pessoas a superarem os seus estados emocionais, sem medicação. Infelizmente, já vamos falar também sobre isso, hoje em dia, as pessoas que não estão bem, que têm ansiedades, que têm depressão, quando recorrem ao médico, em vez de lhes ser receitada consultas de psicoterapia ou apoio psicológico por psicólogos ou outros profissionais que possam dar esse apoio, infelizmente é muito mais comum ser receitados fármacos, psicofármacos. Enfim, e já vamos falar sobre isso e porque é que isso acontece. Mas apesar de ser mais comum a utilização de psicofármacos para ajudar as pessoas a superarem as suas emoções, eliminando apenas os sintomas, é a psicoterapia, o tratamento que deveria ser privilegiado para as pessoas conseguirem gerir as suas emoções. E quando falamos de emoções, estamos a falar de emoções que as perturbam e que as deixam num estado de depressão, num estado de ansiedade, ataques de pânico, enfim, estas perturbações emocionais de que temos falado também. Há uma ideia pré-concebida de que o que provoca estes estados são desequilíbrios hormonais, Isso. químicos. Contudo, já há mais do que estudos científicos suficientes a comprovar o contrário, que estes estados de enorme tristeza, mais do que isso, é que provocam os desequilíbrios químicos. Por isso faz sentido que a atuação seja, sim, nestes estados, nestas emoções e não na parte química. Faz todo sentido, não é? É verdade isso. Ou seja, quando nós sentirmos as emoções é normal e as emoções servem para nós as sentirmos. Claro. As emoções que sentimos são sempre reações às experiências que vamos vivendo. Quando eu vivo uma experiência que eu gosto muito, eu sinto-me com emoções positivas, prazerosas. Quando eu vivo experiências que me agridem, que eu não gosto, eu sinto-me com emoções desconfortáveis. Isso é normal. Estas emoções servem como uma reação para nós sentirmos a vida. E a vida tem que ser sentida. Portanto, às vezes quando as pessoas dizem será que sentir-me triste é normal? Sentir-me com medo é normal? Sentir ansiedade que é normal? É tudo normal. As emoções estão aí para nós sermos vividas. Mas, no entanto, o que é que acontece? Às vezes nós na vida passamos por experiências tão duras, tão difíceis de compreender, que às vezes até são fáceis de compreender, mas são tão desgastantes no tempo, que nos perturbam tanto no tempo, que muitas vezes olhamos para nós e damos por nós sem capacidade de dar a volta às questões emocionais, sem capacidade de mudarmos a nossa perspectiva sobre o qual olhamos para um determinado problema. E isso faz-nos sofrer imenso continuamente. E às vezes entramos ali numa espiral emocional que não conseguimos sair. E por isso temos as depressões, que é quando nós não conseguimos gerir as nossas emoções de angústia e de tristezas e não conseguimos olhar, ter uma perspectiva diferente para o problema que nos magoa. Às vezes sentimos tantos medos que aqueles medos traumatizam-nos durante muito tempo e parece que involuntariamente estamos sempre a reagir àqueles medos. Temos medos muitas vezes que não são racionais, que eu digo, mas porquê é que eu tenho estes medos quando não me faz sentido nenhum ter esses medos? E temos esses medos porquê? Porque em algum momento da nossa vida nós também vivemos momentos traumáticos, momentos intensos que não conseguimos gerir em algum tempo, em algum momento. E isto afeta-nos. E muitas vezes nós damos por nós a não conseguir gerir estes estados. Os estados de angústia, estados de medo, estados de raiva, estados de nojo. E neste momento sentimos-nos mal, neste momento não conseguimos trabalhar, neste momento não conseguimos falar com os outros e, no final, nestes momentos percebemos que não somos felizes. Ora, o que é que acontece? Então, quando nós estamos neste estado, que não conseguimos trabalhar, nós vamos ao médico porque queremos uma baixa médica, porque queremos uma solução também. Quem sofre não sabe o que fazer, portanto, está instituído Estamos na sociedade. Doentes, vamos ao estamos médico. doentes e está instituído na sociedade, quando nós estamos doentes, vamos ao médico. Claro. Que é normal e assim deve ser feito. Só que
Acontece que a medicina não estuda os fenómenos da mente humana, estuda os sintomas do corpo, não é? Estuda as causas dos problemas físicos e a forma como se aliviam os sintomas. E estou a incluir também a psiquiatria. Tá? A psiquiatria é uma área, uma especialização da medicina em que olha para os sintomas e quer, através dos psicofármacos, de medicamentos, ajudar as pessoas a melhorarem o sofrimento. Mas a melhorarem o sofrimento na parte do sintoma. Não quer dizer, e já vamos falar sobre isso, de que seja tudo mal. Ou que eu até seja contra a medicação. Não é exatamente isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a medicina e a psiquiatria olham para os problemas emocionais que afetam de forma grandemente as pessoas, sempre na ótica do alívio dos sintomas. Mas e a psicoterapia não olha tanto para os sintomas, mas quer entender as causas. O que é que originaram? Que experiências originaram estes sintomas? Mas depois também é preciso vermos que a psicoterapia não é só um modelo. Tá? Não há só uma forma de olhar para a doença emocional. Todos os psicoterapeutas, desde sempre, tentaram compreender a mente humana, tentaram compreender as causas do sofrimento psicológico das pessoas. Claro. E os vários modelos tiveram várias teorias. E dentro dessas teorias sobre o sofrimento humano, sobre o comportamento negativo das pessoas, sobre os pensamentos que as prejudicam, as várias teorias, ou seja, os vários modelos, criaram também técnicas de intervenção diferenciadas. Portanto, também não podemos falar da psicoterapia como uma só ciência. Tá? A psicoterapia é, sim, um tratamento que, sem medicação, pretende ajudar as pessoas a superarem os seus estados mais perturbadores, mas há vários modelos que tentam no fazer de variadas formas. E na Clínica da Mente, especificamente, trabalhamos com a psicoterapia HBM. Isso. O que é, afinal? Isso. Ora bem, a psicoterapia HBM é um modelo distinto de todos os outros. Nada podemos dizer que é novo. Na vida nada é novo. Apenas compomos coisas em cima do que já existe. Na psicoterapia HBM, porque é que se chama psicoterapia? Bom, porque aquilo que se faz, os psicoterapeutas HBM, o que fazem é ajudar as pessoas a superarem os seus estados emocionais mais difíceis. Portanto, essa é a definição de psicoterapia. Tá? Portanto, todas as pessoas que trabalham para ajudar os outros a superarem os seus estados emocionais estão a fazer psicoterapia. A forma como o fazem é que já tem a ver com cada um dos modelos. E o HBM o quê? O HBM é uma sigla para um estrangeirismo, que é Human Behavior Map. Então é psicoterapia do mapa do comportamento humano. Porquê? Porque ao longo dos anos, eu e as minhas colegas que fomos desenvolvendo esta teoria e a prática, começamos das milhares de pessoas que já atendemos, começamos a perceber que existe um padrão nas problemáticas. Todas as pessoas, na sua individualidade, não é, do seu sofrimento individual, têm o mesmo padrão. A perturbação tem o mesmo padrão. Um padrão objetivo. E nós, os nossos psicoterapeutas, ao longo do ano, ao longo do tempo, dos anos, fomos verificando esses padrões. Fomos percebendo que as pessoas que têm ataques de pânico, todas elas tiveram um evento traumático que as condicionou. Todas elas reagem a estímulos. As pessoas que têm depressão, todas elas, tiveram umas experiências no passado às quais ainda não se conseguiram dissociar, libertar. As pessoas todas elas que têm os estados de ansiedade, medo em falhar, tiveram no passado experiências muito estressantes que lhes criaram medos, que provoca agora um medo de ser avaliado pelos outros. Enfim, então a terapia HBM, ou a psicoterapia HBM, definiu um conjunto de padrões que levam as pessoas, de uma forma até generalizada, levam as pessoas a ter dificuldades a superar determinados estados psicológicos.
Então, a psicoterapia de HBM é uma psicoterapia onde os psicoterapeutas, conhecendo estes padrões psicológicos, conseguem intervir. Primeiro, conseguem perceber de forma muito rápida, na primeira consulta, o que é que esta pessoa tem, porque é que tem, e conseguem perceber porque vão, na primeira consulta, falando com a pessoa sobre isto, e ao perceber de uma forma muito rápida o que é que a pessoa tem e porque é que tem determinadas dificuldades emocionais, consegue estabelecer um plano terapêutico que tem sido muito assertivo, ou seja, temos tido a felicidade das pessoas que têm feito os nossos planos terapêuticos terem muito sucesso, e o sucesso é caminharem num processo terapêutico que tem um bom resultado para elas, e o bom resultado é estar num estado de felicidade, um estado de tranquilidade e de bem-estar. Este resultado tem sido muito eficaz e eficiente. E porquê? Porque o nosso modelo, como já falei, a psicoterapia HBM, baseada nestes padrões, consegue ser muito mais assertivo. E por isso, também quanto mais assertivos somos, menos tempo leva a que as pessoas consigam superar os estados. E, de facto, todos os modelos da psicoterapia têm as suas teorias e a sua prática, a sua intervenção, e todos os modelos demoram mais ou menos tempo a obter resultados. A psicanálise, que é o modelo mais antigo da psicoterapia que existe, fundada por Freud há quase 100 anos, há mais de 100 anos, leva, pelos estudos que existem, de 4 a 10 anos de terapia para que as pessoas consigam superar um determinado estado emocional. E na psicoterapia HBM, em média, em 8 a 10 sessões, uma vez por semana, ou seja, 10 semanas, de 8 a 10 semanas, as pessoas têm conseguido superar os estados negativos que as têm perturbado. Portanto, esta visão da psicoterapia HBM de ser muito assertiva, de ser muito objetiva na análise do que incomoda as pessoas, tem um benefício muito grande, que é um tratamento também muito rápido, porque somos muito assertivos na intervenção, ou temos sido. E a verdade é que é um bocadinho inevitável falarmos da validação científica e a verdade é que isso tem levantado algumas questões. Só que eu acho que se calhar era importante falarmos sobre como é que funciona esta questão da validação científica nas ciências sociais e, afinal, como é que a psicoterapia HBM baliza os seus resultados. Como é que nós podemos dizer que em 8 sessões grande parte das pessoas resolve grande parte dos seus problemas? Como é que isto funciona? Este tema é muito importante, até porque de vez em quando há sempre muitas polémicas sobre isto, sobre a ação psicoterapêutica. Porquê? Porque a saúde mental tem uma característica muito peculiar que a outra saúde, a saúde física, também a tem, mas em menor quantidade, que é o efeito placebo. Tá? O que é o efeito placebo? O efeito placebo é o efeito curativo das nossas próprias crenças. Tá? Às vezes nós, por exemplo, como é que a indústria farmacêutica testa um comprimido para tosse, por exemplo? Eles fazem um comprimido que reduz a tosse. Então pegam em 30 pessoas que vão tomar o comprimido verdadeiro. E pegam em mais 30 e vão dar um comprimido falso. Ou seja, um comprimido quase só de farinha. De açúcar. Sim. Bom, e então eles põem as 30 pessoas, eles veem quantas pessoas melhoraram com o comprimido verdadeiro e quantas pessoas melhoraram com o comprimido falso. E o que é verdade é que algumas que tomam o comprimido falso também melhoram. E melhoram porque acreditam que estão a receber tratamento. Tá? Porque elas não sabem que comprimidos é que estão a tomar. Portanto, o efeito placebo é o efeito da melhoria que acontece quase sempre em todos os tratamentos, físicos ou mentais, só porque as pessoas acham que estão a ser tratadas. E porque muda alguma coisa nas suas circunstâncias, nem que seja agora estou mais focada em mim, agora estou mais focada mas na minha... Mas isso é o segundo passo. Estou a pôr... Mas na saúde mental, o efeito placebo tem muito mais importância. Porque se de facto os comprimidos para a medicação para as doenças físicas têm um efeito biológico no tratamento, não é? Há verdade ali, muita ciência biológica,
que a mente não consegue tratar, só porque sim. Na saúde mental, tudo é mente. Portanto, se o efeito placebo funciona sobre efeito mental, ora, na saúde mental, estamos aqui a ver que o efeito placebo tem um impacto incrível no bem-estar e no tratamento, na ajuda às pessoas. Neste sentido, a saúde mental está muito vulnerável àquilo que nós chamamos as medicinas alternativas. Tá? As medicinas alternativas usam e utilizam muito o efeito placebo para obterem os seus resultados. Tá? Ou seja, se as pessoas acreditarem que eu estou a receber, que eu estou muito mal, eu estou a sofrer, mas se eu acreditar que recebo energias do espaço e esta energia que vem do espaço me ajuda a sair deste estado depressivo, se a pessoa acreditar mesmo, é muito provável que saia do estado depressivo, apenas porque acredita que teve um tratamento eficaz. Logo, como este efeito placebo trabalha nas crenças e são as crenças que nos perturbam, vê só, Juliana, este problema, não é? O que me perturba são as minhas crenças. Não é? Se eu acreditar que todas as pessoas me querem mal, eu fico muito perturbado com isso. Mas então, se eu acreditar que recebo uma energia qualquer do espaço e que ao receber essa energia todas as pessoas me querem bem, eu saio deste estado depressivo. Só por causa das crenças que eu tenho e que incorporei. E então há um terreno fértil para as medicinas alternativas e para todo o tipo de panóplias de intervenções espirituais, intervenções com búzios, com cartas, enfim, há um conjunto de ofertas terapêuticas que fazem com que haja muita resistência dos atores mais científicos, dos psicólogos, dos médicos, dos filósofos, enfim, de outras áreas científicas, olharem com muita desconfiança para este tipo de atividades. De atividades mais holísticas, mais anticientíficas, não é? E que também existem no mercado da saúde mental. Portanto, tem havido aqui uma vontade enorme de todos os profissionais, psicólogos, médicos, outros profissionais, psicoterapeutas também, em dizer que, atenção, temos que dividir o que é anticientífico do que é científico. Tá? Porque ninguém provou que as energias do espaço melhoram as pessoas. Ou que as energias do espaço, que vêm do espaço, de vários planetas que estão interligados uns com os outros, essa mudança dos planetas, ninguém conseguiu provar ainda hoje de que tem uma influência no ser humano. Mas não há como isolar a variável também. A variável está lá e melhora quem acredita. Quem acredita melhora. Sim, mas não podemos fazer um estudo mas é clínico como faremos, como no caso do comprimido da tosse, não é? No comprimido da tosse é muito fácil chegar ali, pegar em 60 pessoas, dividir 30 para cada lado. Sabes porquê não? Porque assim, só se trata, as emoções não conseguimos fazer isso. Só se isso. trata com as energias do espaço quem acredita muito nas energias do espaço. Então a gente acredita muito. Quem não acreditar nada, não se trata. Porque, perguntas-me assim, há terapias baseadas em energias do espaço que tratam pessoas? Eu digo-te que há. Agora diz-me assim, mas como é que elas são tratadas? Como é que elas melhoram? Eu explico-te. Melhoram por elas próprias. Porque é o efeito placebo que elas cultivam dentro delas que faz com que elas tenham a melhoria desejável. É o tal efeito placebo. Eu estou aqui a entrar aqui um bocadinho a ser polémico, estou aqui a falar não estou a falar de nenhuma terapia em geral, porque, enfim, não tenho essa liberdade para falar dos outros, enfim, eu falo de mim, mas quero falar deste fenómeno que existe na saúde mental. E por isso, há uma parte mais científica até, de pessoas mais estudiosas, que querem cientificizar, se esta palavra existe, a intervenção psicológica, psicoterapêutica, baseado em fundamentos científicos.
evitando tudo que seja anticientífico. Mas atenção, ser anticientífico não é não ter validade científica. São coisas diferentes. Porque a ciência que existe, se contradisser uma determinada intervenção, não é? Cria-se aqui um problema de ciência. Por exemplo, a homeopatia, e eu não estou a defender nem que sim nem que não, defende que a água tem memória curativa. A ciência diz que a água não pode ter nenhum tipo de memória. A água são 2 moléculas apenas. São 3, mas são 2 moléculas diferentes. Não é? Portanto, não há nada na ciência que consiga dizer que aquelas moléculas têm memórias. Mas a homeopatia defende que sim. Então, os cientistas que estudam as moléculas de água dizem que aquela ideia é anticientífica, vai contra a ciência que já está em vigor, que já se conhece. Sim. Estou a levar para este tema porquê? Porque uma coisa é dizer que esta intervenção, determinada intervenção na saúde mental, é anticientífica, não é? Outra coisa é dizer que tem validação científica ou não. E aí temos que entrar noutro campo, que é o que é isso da validação científica? Não é? Principalmente nas ciências sociais. Que E eu acho principalmente que é nas ciências sociais. Então vamos mais falar... difícil de... Sim, eu não sou cientista, mas enfim, tenho a minha opinião. Não faço a ciência, mas há 2 tipos de ciências. Há a ciência que eles dizem exata, são as ciências duras, e a ciência mole. A ciência mole são mais as ciências sociais. A ciência exata são ciências em que há uma investigação, há a elaboração de uma hipótese, há investigação sobre isso e chegamos a um ponto de quase que é matemática. Ou seja, tem-se uma teoria que funciona sempre. Em qualquer circunstância, nas mesmas circunstâncias, apesar de aquele fenómeno ocorre. Ocorre aqui, ocorre na China e ocorre sempre que se fizer da mesma forma. O que é que acontece com a ciência? Na ciência na ciência dura, na ciência exata, eu invento uma molécula de um medicamento qualquer e escrevo um paper, escrevo um artigo e publico numa revista. E digo assim, se juntarmos estas 2 moléculas, vai criar-se uma terceira molécula nova. E escrevo numa revista científica. Porquê que se escreve numa revista? Escreve-se numa revista que é para um outro cientista qualquer, em qualquer lugar do mundo, pegando nas mesmas premissas que o outro investigador pegou, vai ter que ter o mesmo resultado. Se não tiver o mesmo resultado, aquela tese é refutada, ou seja, não é aceite. Porque aquilo que ele fez não é replicável, logo não é ciência. Foi uma invenção dele. E então a ciência tem que ser... Alguém tem que produzir ciência, tem que investigar um fenómeno, tem que observá-lo, tem que teorizar sobre ele. E para ser ciência, eu tenho que provar aquilo. E provo como? Publicando, e outros, os meus pares, vão refutar ou não, vão repetir, vão replicar a experiência para testarem que de facto aquilo funciona. E então disse que se produziu ciência. Tá? Produziu-se uma coisa nova, um conhecimento científico novo. Agora, as ciências sociais têm um problema que as outras ciências não têm. É que as ciências sociais trabalham com as pessoas. E as pessoas são todas diferentes. E tudo o que eu fizer com um grupo de 10 pessoas no Porto não vai funcionar em Lisboa, não vai funcionar em Singapura, não vai funcionar. Mas tudo o que eu fizer hoje com uma pessoa não vai funcionar amanhã com a mesma pessoa. Portanto, quando nós queremos fazer ciência com pessoas, e que uma pessoa só, tem um conjunto de comportamentos que nem a própria pessoa consegue identificar, é tão variável a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, que nós quase que não podemos fazer a ciência exata, não é? Na intervenção das pessoas. Não é? Quando se pretende fazer ciência
com os seres humanos, barramos na variabilidade dos resultados. Com a mente. Barramos. A parte das emoções, não se calhar a parte do corpo física, não é? Porque com isso fazemos ciência a toda hora, mas com a parte emocional, com a parte que não é tão palpável, que não é tão fácil de mensurar, não é? Ou seja, quando eu pretendo fazer ciência com pessoas, eu percebo de que não se consegue replicar resultados. Portanto, quando nós dizemos assim, a psicologia, a psicoterapia deve estar baseada em ciência, é verdade, mas cuidado com a ciência que nós estamos a querer basear-nos, porque não pode ser uma ciência exata. Tá? O que tem que ser é uma ciência ou práticas não anticientíficas. Tá? Uma psicoterapia séria não pode ter teorias, não deve, não deveria, ter teorias na sua construção e na sua prática que levassem ou que levem a uma prática anticientífica. Por exemplo, as religiões, a ciência ainda não comprovou a existência de santos. Nem Deus, a ciência não provou essa existência. Portanto, a prática psicológica e a prática psicoterapêutica não deve basear, isto no meu entender, não se deve basear em intervenção espiritual. Não quer dizer que a religião, que os padres, que as igrejas não intervenham no bem-estar emocional das pessoas. Intervêm. Até estas religiões, as religiões, desenvolveram-se para ajudar as pessoas a superar os seus problemas emocionais, respondendo a perguntas que não são facilmente resolvidas ou esclarecidas, como o nosso propósito de vida, a relação com os outros, a morte, o depois da morte. Enfim, e as religiões resolveram psicologicamente estes problemas. Mas não podemos dizer que um psicoterapeuta, um psicólogo, um médico devem intervir com estas práticas aceitas, que devem continuar até, mas são anticientíficas. Mas está tudo bem. É possível coexistirem práticas científicas e anticientíficas. Não há problema nenhum nisso. O que importa é que as práticas científicas e as práticas anticientíficas se dirijam no mesmo resultado, que é o bem-estar das pessoas. Mas, quando nós olhamos para a psicologia e para a psicoterapia e para a psiquiatria e para toda a área de tratamento emocional às pessoas, de ajuda às pessoas, na esfera científica, não misturar a anticiência. O que temos assistido muitas vezes em relação até à psicoterapia HBM ou à relação dos modelos novos, é dizer assim, este modelo é novo, por isso não há evidências suficientes de que o modelo funcione. Ou há muitas pessoas que depois dizem não tem evidências científicas. Ora, evidências científicas têm muitas. Mas o que as pessoas devem estar preocupadas é se é anticientífico. Tá? As evidências científicas, alguns modelos têm. Alguns têm. Tá? E o modelo HBM, temos ao longo do tempo feito um percurso também de demonstração científica de todas as suas teorias e a sua prática. Nós, ao longo destes anos, desde há, acho que 8 anos, que todos os nossos pacientes, quando entram, fazem uma bateria de testes de autorrelato, testes psicológicos, psicométricos, onde as pessoas vão respondendo a um questionário, questionário validado até internacionalmente e principalmente para a população portuguesa, onde as pessoas vão respondendo a umas perguntas e identificar o seu grau de perturbação emocional, da depressão, da ansiedade. No início do tratamento, quando terminam a fase intensiva, voltam a fazer os testes, os mesmos testes que fizeram, para se avaliar a descida, ou seja, para se avaliar o impacto da intervenção semanal que foi feita nesta pessoa. E passados 6 meses, em que as pessoas já estão num período de consolidação, fazem um follow-up, uma avaliação em follow-up, para se perceber se os resultados obtidos se mantêm.
E nós temos feito isso com todos os pacientes da Clínica da Mente, todos os pacientes que são tratados com a psicoterapia HBM, fazem estes testes para se avaliar. Estes documentos são documentos internos da clínica, é a clínica que os faz, mas temos a necessidade de mostrar também à sociedade a eficácia. E aos pares também. Aos pares também, mas à sociedade, a eficácia do nosso modelo. Porque o nosso modelo é tão eficaz que a sociedade, as pessoas devem-no conhecer. E nem temos a ver numa perspectiva económica, para nós termos mais clientes. Não. É numa perspectiva de podermos, com estas técnicas, ajudar mais pessoas. Mas para isso as pessoas, de alguma forma, têm que reconhecer, têm que conhecer os resultados que nós vamos tendo. E nós mostramos todos os resultados. E mais, eu não conheço nenhuma clínica, eu não conheço nenhum médico, não conheço nenhum psicólogo ou nenhum outro modelo de psicoterapia que mostre todos os resultados de todas as suas intervenções. E deveria ser importante isso. Constantemente, não é? Portanto, Juliana, evidências científicas nós fazemos sempre e todos os dias. Todos os dias nós temos evidências do que é que a nossa intervenção provoca e como é que provoca. E, claro, vamos publicando vários estudos. 2 em 2 anos publicamos estudos em várias revistas, já publicamos estudos em revistas nacionais, nas melhores nacionais, em algumas revistas internacionais, com os nossos resultados nas várias perturbações que nós tratamos e, incluindo já os nossos psicólogos que trabalham connosco, já publicaram num congresso da Ordem dos Psicólogos. E nesse congresso, além de termos exposto, as minhas colegas expuseram o estudo aos seus colegas psicólogos, também o nosso estudo foi alvo de revisão por pares da Ordem dos Psicólogos. Em 2016, se não me engano. Agora mas penso que sim, penso que sim. Pronto. Isso demonstra a nossa vontade de que também na nossa comunidade científica, da psicologia, da psicoterapia, também reconheça os nossos resultados. Recentemente nós disponibilizamos-nos junto de todas as faculdades de psicologia para que, se houvesse interesse, pudessem trabalhar connosco para verificarem os nossos métodos, a nossa intervenção, os nossos resultados e, com isso, também desenvolverem ciência baseada nisso. É um caminho que estamos a fazer. A psicoterapia HBM está aberto a todos os players científicos que queiram verificar os seus resultados, que queiram aprender connosco, porque, se de facto, Juliana, temos uma psicoterapia que é eficaz porque temos uma taxa de sucesso enorme, que estão publicadas até no nosso site, as pessoas podem consultar. É também eficiente. Conseguimos ter essa taxa de sucesso enorme num curto espaço de tempo. E nós não dizemos isso porque sim. Não. Nós comprovamos com todos os resultados. Não estou a dizer com isso que tratamos toda a gente, infelizmente. Exatamente, era aí que... Infelizmente. Não estamos a falar de 100% de sucesso. Não. E estamos a falar de diferentes variáveis. Há muitas variáveis, mas o que nós estamos a dizer é nós temos tido um sucesso incrível, infelizmente não conseguimos tratar toda a gente, mas mesmo assim a diferença das nossas taxas de sucesso para outras intervenções, incluindo a psiquiatria, é enorme. E mesmo as taxas de insucesso que temos são baixas, é verdade, são baixas, e estão identificadas. Ou seja, nós conseguimos perceber quais são as pessoas que têm, ou as questões que nos trazem, com maior probabilidade de não conseguirem os resultados todos que poderiam e que gostariam de atingir com a nossa psicoterapia. Portanto, para concluir esta questão da evidência, é preciso distinguir sempre quando há estas polémicas de se esta ou aquela psicoterapia tem evidências científicas ou não. É preciso distinguir que ter evidências científicas ou não, ter consenso científico ou não, nada tem a ver com utilização de técnicas anticientíficas, ou seja, utilizar técnicas que a ciência não consegue validar, por irem de encontro a outros princípios científicos. O que existe é a falta, às vezes, de consenso científico. Isso sim. Porquê? Porque a falta de consenso... O consenso o que é? O consenso é um conjunto alargado de pessoas a aceitarem um determinado fenómeno e a aceitarem determinados aspectos científicos. E muitas vezes, quando os modelos ou as teorias são novas, não há muitos cientistas a falarem, não há muitos cientistas a avaliarem uma determinada técnica. Por isso, nós
Todos os nossos resultados nós publicamos publicamente e dispomos-nos a que todos os players, psicólogos, psiquiatras, outros profissionais, o Estado, possam caminhar connosco, olhando, tendo formação connosco, para perceberem como funcionam e com isso também poderem não só validar, como até refutar. E o que eu digo a todos os players científicos é: olhem para o modelo HBM, não para nos fazer um favor e para validarem, para nos baterem palmas, mas até olhem que nós temos esse tempo disponível. Ajuda-nos a melhorar, não é? Para refutarem, Sim. para se encontrarem alguma circunstância que não seja favorável à ciência ou que seja anómala, também possam publicamente relatar e mostrar à sociedade. Sim. Agora, falamos em resultados, só que às vezes estas questões que há à volta daquilo que não conhecemos é que levantam os mitos. E se calhar se falássemos um bocadinho sobre aquilo que de facto é a psicoterapia HBM, íamos conseguir desmistificar mais um bocadinho. Isso. Que foi como disse há pouco, não inventou a roda, mas fez coisas que já existiam funcionar lindamente. Isso, exatamente. Ok, então há bocadinho falávamos de efeito placebo. Isso. A psicoterapia HBM é efeito placebo? Todas as intervenções utilizam o efeito placebo. Ok. E claro que a HBM também utilizará aspectos de efeito placebo. Baseia-se em crença também. Porque, de facto, o que a psicoterapia HBM quer é alterar as crenças negativas das pessoas. Alterar e ajudar as pessoas a terem outras crenças, a acreditarem noutras perspectivas de vida, para que as perspectivas anteriores não as coloquem no estado em que elas estão. Mas não é com um comprimido de farinha. Mas não é com farinha. Mas é quase o mesmo mecanismo psicológico, que é alterar crenças. O efeito placebo altera as crenças e as nossas outras técnicas também alteram as crenças das pessoas, ajudando-as a mesmo. Portanto, até poderemos, no limite, dizer que na psicoterapia científica, não anticientífica, quase que nem faz sentido falar em efeito placebo. Mais vale misturarmos tudo e falarmos em efeitos. O que um psicoterapeuta quer é que a pessoa fique bem, utilizando todas as técnicas disponíveis para que a pessoa fique bem. Se é um efeito placebo, se não é um efeito placebo, se é um efeito psicológico, a confusão é tanta que mais vale não discutirmos isso assim, desta forma. É, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que intervir nesta pessoa para ajudar a ter um determinado resultado. Eu percebo qual é a tua reserva. Eu sentir-me muito desconfortável se me dissesse que eu ia iniciar um tratamento e que, claro que o que interessa é que eu fique bem no final, não é? Mas eu estou ali a iniciar um tratamento, eu estou à espera que o tratamento faça alguma coisa. A partir do momento em que me dizem efeito placebo, eu penso, é só porque eu acredito que isto vai funcionar. Porque aqui a questão é, o efeito placebo, nós assumimos que o efeito placebo é... eu ando lá, eu estou focada na minha recuperação, eu vou recuperar. Mas não é só isso. Não. Pois, tens toda a razão. A minha dificuldade em ser muito claro neste aspecto é que o efeito placebo é muito visível na saúde física. Tá? Porque se eu estou com tosse, tomo um xarope, esse xarope atua num vírus que me provoca a tosse. Se eu tomo um xarope que não faz nada à tosse, e se eu fico sem tosse, quer dizer que parte do efeito do xarope que funciona verdadeiramente também não é só pelo efeito xarope. Porque eles podem dizer que 20% das pessoas melhoram com o efeito placebo. Do outro lado, 60% das pessoas ficaram sem tosse por tomar o xarope verdadeiro. Então temos que aferir que, de facto, o xarope verdadeiro tem uma componente de 20% de efeito placebo. Ok. Não é? Porque 20% das pessoas melhorariam mesmo sem xarope verdadeiro. O que está a dizer é que o efeito placebo é visto como uma coisa terrível e na realidade é um contributo... É terrível na medicina física. Sim. Terrível na medicina física porque eles querem testar se as moléculas que eles desenvolvem têm um efeito verdadeiro. Na saúde mental, não é terrível. Se curarmos alguém com o Reiki, não é bom.
Se as pessoas dizem assim, olha, eu há 10 anos estava muito deprimida, tomei uns medicamentos homeopáticos, fiz reiki, entrei numa religião nova e a minha vida a partir daí mudou e eu agora sou uma pessoa muito feliz. Não é bom? Sim, faz sentido que sim. O que podemos dizer é o seguinte, então, mas nesta intervenção, o que é que fez a pessoa mudar? O efeito placebo? Eu acho que é bom. Agora pensa assim, então, e a clínica da mente e a sua psicoterapia HBM utiliza o efeito placebo? Utilizará, certamente. Mas, se o Reiki trata 20% das pessoas, que são as tais 20% que são suscetíveis ao efeito placebo, a psicoterapia HBM tratando 90% das pessoas, havendo 20%, então eu posso dizer que das 90% das pessoas tratadas pela psicoterapia HBM, quantas é que poderiam ser tratadas por efeito placebo? Eu diria 20%. Okay. Mas as 70% que foram tratadas, o efeito placebo não teve efeito. E foram tratadas como? Bom, e aí vamos agora falar da parte da intervenção psicoterapêutica. Bom, a psicoterapia HBM está dividida em duas partes, não é? Há uma parte teórica de entendimento do problema da pessoa, ou seja, como eu falei há bocado, a psicoterapia HBM está assente em padrões, o psicoterapeuta estuda estes padrões e na primeira consulta, chamamos nós a consulta de avaliação e diagnóstico, as pessoas, durante 90 minutos, falam connosco sobre o que as perturba e o psicoterapeuta leva-as numa conversa onde vai perceber o que é que no passado aconteceu que provocou este estado emocional naquele preciso momento. Pronto. Então, a intervenção é feita no início com 90 minutos de entendimento sobre a pessoa, em que conversamos. Depois, é estabelecido um tratamento. É prescrito um tratamento. Ora, o tratamento é baseado em sessões, não é? Conjuntos de sessões, que o psicoterapeuta acredita que serão as necessárias para esta pessoa superar os seus estados. Portanto, por norma, são marcadas de 8 a 12 sessões, consoante a gravidade das situações, de 8 a 12 sessões, uma vez por semana, e nestas sessões são trabalhadas com principalmente duas técnicas que nós temos. Uma chamada morfese e outra chamada atenese. E estas técnicas, que já vamos falar um bocadinho também delas, estas técnicas, o que é que fazem? Às vezes as pessoas perguntam assim, então mas eu vou lá ter que estar 10 sessões ou 10 consultas a falar sobre a minha vida, a sofrer sobre isto? Não. Falar sobre o que elas têm, as dificuldades que têm, é só na primeira sessão. Nas sessões seguintes, obviamente conversamos com as pessoas, não é? Mas nas sessões seguintes só utilizamos estas técnicas psicológicas. Estas técnicas psicológicas, que já vamos conversar, ajudam as pessoas a desbloquearem as suas emoções que o psicoterapeuta percebeu que estavam a prejudicar o estado e o bem-estar daquela pessoa em particular. Portanto, vamos, então nas sessões prescritas, vamos todas as sessões fazer sempre as mesmas técnicas, mudando e variando de acordo com as necessidades semanais que as pessoas têm, não é? E quando terminam este processo intensivo, o que é que nós esperamos é que as pessoas, ao fazer um novo teste psicométrico, se sintam bem. Depois, o que é que nós fazemos? Quando termina estas 8 a 12 sessões intensivas, fazemos sempre, quando as pessoas já estão bem, fazemos um acompanhamento de 6 meses. Nestes 6 meses só fazemos mais 4 consultas, por norma. Mas nestas 4 consultas, passadas no tempo de 6 meses, nós vamos avaliando se a pessoa de facto manteve o bem-estar conseguido no processo intensivo e muitas vezes há algumas variações, porque aconteceu qualquer outra circunstância na vida que voltou a prejudicar a pessoa, e então é preciso reforçarmos mais com algumas consultas neste processo. Pronto. Mas assim, nestes 6 meses de consolidação, nós conseguimos garantir um excelente acompanhamento e de verificar que a intervenção que se fez, a mudança que a pessoa teve foi sólida e que, enfim, que se manteve bem nos 6 meses. Claro que às vezes as pessoas perguntam, então e depois desses 6 meses nunca mais volto, nunca mais... Não, nós estamos sempre cá. Estamos a falar de um tratamento que tem um início, que tem um meio e que tem um fim. As pessoas quando fazem psicoterapia HBM, quando estão na clínica da mente, sabem que o tratamento começa numa determinada data,
o seu meio está bem definido no seu período de tempo e o fim ali. Pronto. E depois, claro, estamos cá sempre disponíveis e a vida vai alterando e às vezes as pessoas têm que recorrer novamente à psicoterapia. Fazer reforços. Sim, e reforçar também. Voltar e sentir mais frágil e ir falar com o meu terapeuta, ir perceber se posso ganhar um bocadinho de força. Ok, mas aquilo que eu acho que é mais complicado de entender são as técnicas em particular. Primeiro, nós falamos muito na Morfese e nas Ateneses. Agora, Morfese é hipnose clínica, Atenese é PNL. Isso. Bom, vamos falar sobre isto que é muito importante. Sim. É muito importante porque as pessoas estão a sofrer quando nos procuram. Sofrem muito. Não há sofrimento maior do que as nossas dificuldades emocionais. Às vezes, para eu demonstrar bem o sofrimento que as pessoas têm, não há nenhuma doença, há poucas doenças físicas que as pessoas possam ter que sofram tanto que queiram morrer. E, no entanto, é pela saúde mental que as pessoas, com as dores do seu estado mental e emocional, muitas vezes suicidam porque não aguentam estas dores. É só para as pessoas terem uma noção do sofrimento que estamos a falar, quando estamos a falar aqui na saúde mental. Bom, e as pessoas que sofrem muito, têm muito receio em entrar num processo psicoterapêutico. Porque elas pensam assim, quer dizer, eu sem falar com ninguém já sofro com as minhas memórias, já sofro com os meus pensamentos. Agora vou-me obrigar a falar com um psicólogo, um psicoterapeuta, vou estar ali a massacrar-me dias sem fim, só para, enfim, tentar-me ajudar. Enfim, e depois há muitas resistências e com isso as pessoas não vêm. Porquê? Porque não sabem qual é o processo, como é que é o processo, se vão sofrer, se não vão sofrer. E então é muito importante falarmos na prática o que é que se faz. Então já sabemos que na primeira sessão apenas conversamos 90 minutos para perceber o que a pessoa sofre e um bocadinho o seu percurso de vida para percebermos o que originou esse sofrimento. Mas depois vamos intervir. E então, como é que é a nossa intervenção? Como tu disseste bem, com duas técnicas. Temos uma técnica de Morfese e de PNL. Vamos falar da Morfese. A Morfese, como eu te falei antes, eu iniciei a psicoterapia HBM com os meus conhecimentos de hipnose. Tive uma extensa formação de hipnose e iniciei o meu percurso, fazendo hipnose clássica, hipnose clínica, enfim, como eu tinha aprendido. Ao longo do tempo, eu e as minhas colegas variamos tanto este processo para ser mais assertivo que o que nós fazemos agora já não é muito semelhante ou já não é nada parecido com aquilo que fiz há 14 anos atrás. Agora fazemos muito diferente. E diferente para ser melhor, para ser mais assertivo. Eu verificava quando comecei a trabalhar que só para aí 40% das pessoas é que entravam num estado hipnótico. Só 40% das pessoas é que conseguiam ser hipnotizadas. E isso era um problema, porque eu queria ajudar mais pessoas. Então, se a maior parte das pessoas não era suscetível à hipnose, eu tive grandes dificuldades, porque não estava a ajudar todas as pessoas. Portanto, fui variando a técnica até fazer com que todas as pessoas consigam fazer o nosso exercício de Morfese. Bom, como o nosso exercício de Morfese, a nossa técnica de Morfese é muito diferente daquilo que da hipnose, nós não lhe chamamos hipnose, chamamos-lhe Morfese então. Morfese vem de uma palavra Morfese é uma palavra que eu inventei e qual é a origem desta palavra? Morfeus era o deus grego do sonho, que era filho do hipnos. Ora, quem inventou a palavra hipnose foi buscar a mitologia grega no deus do sono, que era o hipnos. E eu, enfim, para não ir buscar o hipnos, fui buscar o filho, não é? Que é o Morfeus, e então criamos a palavra Morfese. De facto, tem tudo a ver, porque a nossa Morfese é uma indução de um sonho. Dizemos assim, a hipnose o que é? Bom, a hipnose é um estado de transe em que as pessoas não adormecem, mas ficam num estado de introspeção. A hipnose é um estado em que as pessoas só têm um pensamento. Quando eu estou aqui a conversar contigo, estou a ouvir os barulhos, estou a ver outras coisas, eu estou atento a vários estímulos, aos sons, às sensações que eu tenho. Nós estamos sempre atentos a muita coisa. E essa atenção a muita coisa faz com que a gente se disperse. Na hipnose, as pessoas não se dispersam. Na hipnose, as pessoas ficam atentas a uma só ideia. E, normalmente, é a ideia que o hipnotista está a
a querer induzir. O que é que a Morfese faz? A Morfese, então, é um estado de transe em que as pessoas entram num estado de introspeção e apenas têm uma ideia. A ideia é induzido pelo psicoterapeuta e essa ideia é o quê? É uma imaginação, é a indução de um sonho. O psicoterapeuta, então, na prática, o que acontece? Temos um cadeirão onde as pessoas se deitam e as pessoas deitam-se e fecham os seus olhos e ouvem o psicoterapeuta. E o psicoterapeuta vai falar de uma forma muito calma e na primeira fase vai relaxar a pessoa. E a pessoa está ali a relaxar, quase a adormecer, que o terapeuta vai falando com uma musicazinha para ajudar as pessoas a ficarem cada vez mais relaxadas. E neste processo de relaxamento entram num estado de transe. Mas atenção, nunca perdem a consciência, as pessoas não dormem, apenas estão em silêncio a ouvir o psicoterapeuta e a deixar-se levar pelas imagens mentais que o psicoterapeuta está a induzir. E que imagens são essas? Olha, são desde que o psicoterapeuta pede à pessoa, olha, imagina agora uma escada, e essa escada vai descendo, e você vai descendo essa escada, depois vai entrar num jardim, olhe para esse jardim, e a pessoa, de facto, entra como se estivesse a meditar, começa a imaginar esse cenário. E nós dizemos que isso é um sonho. As pessoas estão ali a viver um sonho. Não estão a dormir, sabem onde estão, podem se mexer, não falam com o psicoterapeuta, apenas ouvem o que o psicoterapeuta está a dizer. E neste sonho guiado, nesta imaginação guiada, nesta meditação guiada pelo psicoterapeuta, vai acontecer o processo terapêutico. Porque o psicoterapeuta que já conhece a vida das pessoas, já conhece os problemas das pessoas, já conhece as memórias que magoam as pessoas, vai fazer aí sim, a técnica terapêutica que vai ajudar a que as pessoas neste sonho, em que vão utilizar a sua imaginação, se consigam libertar das memórias e das emoções que as estão a perturbar. Este processo agora não seria assim fácil de explicar aqui, mas é quase como se fosse uma história que a pessoa é induzida a viver e nessa história vai olhar para a sua própria vida numa outra forma. E o psicoterapeuta vai guiá-la nesse sonho, nessa visão, na sua própria imaginação, para que a pessoa consiga se libertar, se possa dissociar das memórias, dos pensamentos que a estão a perturbar. E depois desperta a pessoa e a pessoa acorda, não estava a dormir, mas desperta, abre os olhos, levanta-se e sente-se bem. Não tem sono, não fica com sono, fica quase que normal. Só que este processo repetido todas as sessões, ou na maioria das sessões, vai fazer com que a pessoa se dissocie das coisas do passado. Agora vamos falar, é importante as pessoas dissociarem das coisas do passado? Claro! As pessoas que estão em depressão só o estão porque não se conseguem libertar das coisas do passado que as magoaram. Vamos dar um pequeno exemplo. Todos nós já tivemos as nossas dores de amores, porque nos apaixonamos por algumas pessoas em algum momento da nossa vida e a relação, quando não dá, há ali uma quebra e esta quebra, em termos emocionais, faz as pessoas sofrerem imenso. E há pessoas que sofrem durante um dia, outras que sofrem durante um ano, outras mesmo que sofrem durante 10 ou a vida toda por causa deste rompimento de uma relação. Mas todos nós vivemos isso. E agora, se olharmos, cada um de nós olharmos para trás e percebemos que nós tivemos essas experiências, mas agora já não temos. Não temos porquê? Porque essas dores, em algum momento da nossa vida, foram ultrapassadas. Em algum momento da nossa vida, nós conseguimos nos libertar desses pensamentos, dessas emoções. E o tempo, as novas relações que nós vamos tendo na vida, ajudam-nos a processar as antigas. Só nos dói a última relação que tivemos. As antepenúltimas ou as primeiras já não nos dói. Porquê? Porque nós próprios e naturalmente vamos fazer uma remodelação emocional, desconstrução emocional. Mas Juliana, às vezes há as pessoas que não as conseguem fazer bem. E esta técnica de Morfese vai ajudar a que as pessoas consigam fazer essa dissociação
trabalhando com a sua própria imaginação, guiado pelo psicoterapeuta, que conhece a história, tá? Vai fazer a sua própria desconstrução destas emoções e, sessão após sessão, vamos verificar que as pessoas vão sentindo-se cada vez mais libertas daqueles pensamentos, daquelas histórias que as estavam a magoar em algum momento. E há comunicação entre o terapeuta e o paciente nesse estado de alterado de consciência? Não. Às vezes nós vemos na televisão até exercícios e terapêuticas de hipnose em que as pessoas falam e sofrem. Não. Na Morfese, a Morfese é uma técnica que demora 45 minutos, mais ou menos. E nestes 45 minutos, o paciente, o cliente, só ouve. Ouve e é seguido e vai imaginando o que o terapeuta vai dizendo. Dentro destes 45 minutos, as pessoas não choram, as pessoas não sofrem nada, nunca perdem a consciência, estão sempre calmos, sempre tranquilos. É uma experiência terapêutica bastante prazerosa. E a apnese? A apnese, a programação neurolinguística são um conjunto de técnicas que trabalham com a imaginação das pessoas. E, como eu no início também iniciei com os conhecimentos que tinha da programação neurolinguística, pelo mesmo processo da hipnose eu fui alterando para que mais pessoas conseguissem utilizar estas técnicas, porque nem todas as pessoas com as técnicas clássicas da programação neurolinguística conseguiam sentir estes benefícios da técnica. Então, eu e a nossa equipa, ao longo dos anos, fomos alterando estas técnicas de determinada forma que elas já não são da programação neurolinguística, já são muito diferentes. Portanto, criamos o nome de apnese. Mais uma vez, para explicarmos aqui o nome das técnicas, Atena era a deusa grega do conhecimento, da estratégia, portanto, criamos este nome por causa desta mitologia grega também, para ficar iguais à Morfese. Bom, o que é que a apnese faz? A apnese não é só um conjunto não é só um exercício, a apnese é um conjunto de exercícios em que, da mesma forma que na Morfese utilizamos a imaginação das pessoas, para que, com a sua própria imaginação, elas consigam desconstruir as suas emoções. A apnese também faz isso, como na Morfese, só que não é sobre um transe. Na Morfese, a técnica demora muito tempo, são 15 minutos, então 45 minutos, então o transe é quase como se fosse uma anestesia para que as pessoas consigam estar ali calmamente 45 minutos. Nas técnicas da apnese, como são muito rápidas, as pessoas utilizam a sua imaginação também para superarem, para desconstruírem os seus estados emocionais, mas como elas são muito rápidas, nós não utilizamos um transe. Portanto, a técnica da apnese são feitas com o psicoterapeuta a pedir ao paciente para sentir as emoções e o psicoterapeuta ajuda as pessoas a desconstruírem na hora essas emoções. E esta técnica é tão poderosa que a maior parte das fobias que as pessoas têm, fobias simples, tipo medo de animais, a entrar em elevadores, podem ser alteradas, podem ser eliminadas em minutos com essa técnica. Tá? Estamos a falar das fobias mais simples, mais específicas, não é? Portanto, a apnese são um conjunto de técnicas onde eu estou a falar com o meu paciente e ajudo-o a ter consciência do seu próprio estado. E com a sua própria imaginação, o paciente vai desconstruir, com a minha ajuda, vai desconstruir as emoções que sente, sem sofrer, apenas sentindo logo um alívio. Estas técnicas todas elas, as duas, são incríveis. Mas é normal um paciente não entrar tão bem numa técnica ou outra? É normal isto acontecer e pode até fazer-se um tratamento sem uma ou sem a outra, por exemplo? Sim, pode. Nós podemos tratar. Nós temos. A psicoterapia HBM tem perto de 15 técnicas. Uma técnica de Morfese e agora de 14 a 15 técnicas de apnese. Todas as técnicas são apropriadas a determinados casos e a determinadas pessoas. Nós munimos-nos de um conjunto de técnicas que quase que podemos garantir que todas as pessoas, ou fazendo uma ou fazendo outra, vão conseguir atingir os seus resultados. Tá? Portanto, nessa dúvida de eu não vou, as pessoas têm muita dúvida de eu não vou conseguir entrar em hipnose, ou se calhar eu não vou conseguir fazer isto. É uma dúvida normal, mas com a nossa experiência, a responsabilidade, eu digo, olha, a responsabilidade é minha, é do psicoterapeuta. O psicoterapeuta é que tem que utilizar
as técnicas que conhece, para que a pessoa, com as suas questões, as suas dificuldades, ou menos sensibilidade numa situação ou noutra, o psicoterapeuta que tem que ajudar a que essa pessoa consiga atingir os resultados, utilizando as técnicas que temos, que são variadas, e as variações que o psicoterapeuta faz para encaixar, ajudar a pessoa a utilizar a técnica a seu favor. Mas não são só as técnicas que a clínica usa que a distinguem a nível operacional de outros locais, de outras clínicas de saúde mental. É também a forma como trabalha, através de planos de intervenção psicoterapêutica. Acho que podíamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar o que é que são os importante. planos e porque é que eles existem. Isso. O que todos nós temos que perceber é que a sociedade médica habituou-nos com os comprimidos, com as intervenções rápidas, a curar muito rapidamente. Estamos com tosse, tomamos o tal xarope e ficamos logo bem. Temos uma apendicite, fazemos uma operação logo, ficamos logo bem. Mas na saúde mental não há curas milagrosas. Não há comprimidos milagrosos. O que há são processos psicológicos que as pessoas têm que se transformar para se sentirem melhor, para se sentirem felizes. E essa transformação, na maior parte das pessoas, é uma transformação que demora o seu tempo. Têm que ser bem guiados, por um lado, mas demora o seu tempo. E um dos grandes problemas de todos nós é que queremos as coisas muito rápidas, queremos as coisas para amanhã e desistimos facilmente se as coisas não forem de imediatos. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que havia pessoas que na primeira sessão sentiam-se muito bem, na segunda sessão sentiam-se muito bem, na terceira sentiam-se muito bem, sentiam que estavam a evoluir, mas se havia algum contratempo, se choravam mais um bocado na quarta semana, se sentiam uma situação emocional, as pessoas desacreditavam-se do processo e desistiam facilmente. E eu ficava triste porque as pessoas não tinham feito o seu processo até ao fim. Tinham desistido até ao fim. E então, o que é que nós, na Clínica da Mente, criamos? Criamos uma estratégia terapêutica diferenciada, que dá muito conforto às pessoas e ajuda-as a obter os resultados. Apesar das pessoas poderem, na Clínica da Mente, pagar consulta a consulta, só pagam as consultas que vêm, nós influenciamos com valores mais baixos, informando mesmo isso às pessoas, aconselhando mesmo, aconselhando a fazerem e assumirem que têm que fazer um tratamento. Tá? E as pessoas, ao aceitarem uma prescrição, em que vão aceitar que vão fazer 10 sessões, em que vão fazer um processo de 10 semanas connosco, estão a assumir que, por altos ou baixos que ocorram neste processo terapêutico delas, elas não vão desistir, porque já o pagaram. Não é? Assumiram que, ao pagar um tratamento à partida, estão a pôr todas as suas fichas, estão-se a comprometer com um tratamento. E atenção, nós não garantimos resultados. Nós nunca, por ética, e porque é verdade, nunca podemos dizer a ninguém, daqui a 10 sessões você está bem, está tratado. Não podemos dizer isso. Seria ilegal e pouco ético dizer isso às pessoas. O que é que nós dizemos às pessoas é, nós temos a confiança de que temos técnicas, de que a compreendemos e que com essas técnicas podemos ajudá-la. E que vamos fazer o nosso E melhor. que damos o nosso melhor. E as pessoas que acreditam em nós comprometem-se connosco a fazer este percurso com um psicoterapeuta que as entende. E como dizia uma menina que nos deu um testemunho, que bom foi ter deixado com aquela equipa a minha história. Não foi? Pronto. E neste processo em que as pessoas se comprometem a estar cá 9 meses, que é 2 meses, ou 8 meses, 2 meses de tratamento intensivo mais 6 meses de avaliação, as pessoas quando se comprometem a entrar neste processo, estão a pôr todas as suas fichas no seu tratamento, estão a dar tudo o que elas têm e a exigir que nós, psicoterapeutas, também devolvemos às pessoas tudo aquilo que nós sabemos fazer e que temos feito. Portanto, na Clínica da Mente, nós temos esta estratégia de prescrever planos terapêuticos para as pessoas saberem quando começa, quando é que é o meio e quando é que é o fim do seu tratamento. Para as pessoas perceberem que vão investir
num tratamento, mas que esse investimento tem um resultado que elas esperam, sem garantias, mas com muita confiança de que as pessoas têm que fazer este resultado. Se não for assim, se não for deste tratamento, o que é que as pessoas acontecem? No primeiro momento em que sentirem alguma fragilidade emocional, no meio do processo, a possibilidade de desistirem é muita. E gastaram dinheiro até ali e não tiveram resultado nenhum porque não seguiram até ao fim. Mas com isso, o que nós demos às pessoas é com isso, os nossos resultados são incríveis porque não só as técnicas funcionam, como a estratégia terapêutica que utilizamos tem-se mostrado também eficaz. Mas ainda assim, acho que podemos falar de quais são as condições necessárias para se ter um tratamento bem sucedido. O que é que acha que é absolutamente necessário e básico para que uma pessoa entre e tenha as suas chances de ter um tratamento muito bem sucedido potenciadas? Sim. Mais importante do que isso é preciso perceber, e é isso onde quer chegar, é quando é que às vezes os tratamentos não são bem sucedidos. Não é? Porque as pessoas que vêm para fazer a psicoterapia HBM, o que nós pedimos é honestidade. O psicoterapeuta, para ajudar a pessoa, tem que perceber toda a sua história. Claro que dizemos assim, então, mas eu tenho 50 anos e em 90 minutos eu vou dizer a minha história toda? Não. Claro que não, era impossível. Mas o que nós pedimos às pessoas é que, ao entrarem no processo terapêutico, devemos ser honestos para responder e respondendo às perguntas dos nossos psicoterapeutas. Porque o psicoterapeuta não vai perguntar a vida toda das pessoas dos últimos 50 anos. O psicoterapeuta vai perguntar aquilo que quer saber porque acredita que são 3 ou 4 pormenores da vida da pessoa que estão a interferir no seu bem-estar hoje. Uhum. E há pessoas que, mas poucas são, mas algumas que têm reservas em falar determinado assunto. Bom, e às vezes quando isso acontece nós até percebemos e ficamos fragilizados, porque ao não compreendermos a verdade sobre determinada pessoa, cria-se aqui alguma dificuldade em sermos assertivos. Mas também, digo-te, Juliana, isso quase nunca acontece. Temos tido a felicidade das pessoas quando vêm para a clínica da mente, vêm de coração aberto, vêm com vontade em falar e principalmente de ser ouvidas. Porque as pessoas todas queixam-se da saúde mental, falam e parece que ninguém as compreende, nem a família e muitos profissionais que trabalham na saúde mental também não as compreendem. E aqui a experiência que têm, quase todas as pessoas, é que esta psicoterapeuta que me está a ouvir compreende-me, sabe o que eu tenho, depois de lhe falar, claro, e dá-me confiança para querer continuar num caminho terapêutico. Portanto, esta honestidade é muito importante. E depois é o compromisso, como falamos há bocado, até por causa do plano. As pessoas que vêm entrar num processo terapêutico, seja qual for, mas o processo psicoterapêutico HBM, têm que perceber que isto é uma caminhada. Uma caminhada semanal, inicialmente, em que as pessoas vão desconstruir as suas emoções. Há umas semanas que são melhores do que outras, há uma semana em que se sente muito bem, outra semana poderá sentir-se como se sentia antes, mas o que nós estamos a fazer durante o tratamento é uma desconstrução emocional que muitas vezes tem os seus altos e baixos e as pessoas têm que estar resilientes a esses estados e nunca desistir e esperar, sim, pelo resultado final. E se uma pessoa, de facto, sentir que não está a ter resultados, que alguma coisa ali a meio não está a correr bem, até mesmo o que é que o paciente deve fazer? Deve comunicar sempre ao psicoterapeuta. Tá? Muitas vezes as pessoas como têm uma grande empatia com o seu psicoterapeuta, porque a ligação que se estabelece entre um paciente e o psicoterapeuta é extremamente forte. Não diria que é amizade, não é amizade a palavra certa, mas há ali uma empatia extremamente forte, até porque o psicoterapeuta muitas vezes conhece histórias da vida da pessoa que mais ninguém conhece. E às vezes há uma certa reserva em dizer ao psicoterapeuta, olha, eu não me sinto bem. Isso raramente acontece, mas respondendo à tua pergunta, quando acontece, o que nós temos que dizer é, de alguma forma, o paciente exigir do psicoterapeuta o seu melhor esforço. Não é o impossível, é o seu melhor esforço. E só se exige isso quando eu sou honesto com o psicoterapeuta e digo, olha, eu não estou a conseguir
este resultado ou aquele resultado. Porque o psicoterapeuta na clínica da mente também tem a sua supervisão. Tá? Todos nós temos a supervisão, todos nós temos o nosso supervisor que nos vai apoiar sempre que a gente precisa. E apesar de as mulheres que fazem parte da equipa de psicoterapeutas de clínica da mente serem fantásticas, não são super mulheres, são apenas fantásticas. E todos nós temos as nossas dificuldades em algum momento. Por isso, todos os psicoterapeutas têm a sua supervisão, têm um supervisor que as ajuda também em alguns casos mais difíceis. Portanto, se alguém em algum momento sentir que não está a evoluir ou a ter resultados, tem que ser o máximo honesto possível com o psicoterapeuta para que o psicoterapeuta possa fazer diferente e, na ausência de melhores estratégias, pedir à organização, aos seus supervisores que também as ajudem. Porque o nosso lema é fazer tudo para ajudar as pessoas a superarem os seus estados. E tudo é utilizar todos os recursos, utilizar todos os psicoterapeutas que cá existem para ajudar uma só pessoa, se for preciso. Sim, há toda uma estrutura para a ajudar apoiar os nossos terapeutas, os nossos pacientes e isso é muito importante. E agora, se calhar, aquela que vai ser a minha última questão, que é fazer um tratamento na clínica da mente. É caro? Eu acho que é super barato. Caro, sabes? Caro é pagar um valor por algo que não vale. Às vezes eu costumo dizer às pessoas, um Ferrari por 30 mil euros é caro. Um apartamento no meio da cidade do Porto, um T3 por 100 mil euros é caro. Então, quando nós falamos em caro, nunca falamos em quantidade de dinheiro. Falamos no valor. E o que está aqui em causa na saúde mental e nas pessoas que vêm à clínica da mente é o maior valor que elas têm. É a sua felicidade, é o seu bem-estar. Portanto, para eu conseguir ser feliz, nada é caro. As pessoas passam a vida inteira a quererem ser felizes, passam a vida inteira a lutar para deixarem de sofrer. Portanto, o que é caro para que as pessoas não sofram assim? O que poderemos dizer é: será que o investimento necessário para as pessoas terem este tratamento é elevado para a maior parte das pessoas? Infelizmente eu digo sim. O investimento pode ser elevado. Um Ferrari de 30 mil euros novo pode ser super barato, mas há muitas pessoas que mesmo assim não conseguem comprar. Não é? Portanto, o que está aqui em causa é se o investimento que as pessoas devem fazer é elevado ou não. Caro não é. Nunca é caro. A nossa felicidade, não há preço nenhum que pague a nossa felicidade ou a felicidade das pessoas que amamos. Portanto, não é caro. O investimento é elevado. É elevado por várias razões. A primeira razão é que o Estado, que comparticipa as medicações psicoativas, que comparticipa consultas de psiquiatria, que comparticipa todos os internamentos e todos os tratamentos médicos das pessoas precisam, e ainda bem, não comparticipam tratamentos de psicologia ou de psicoterapia. Claro que então fica caro, porque as pessoas não estão habituadas a pagar as consultas médicas no valor que elas têm. Podem pagar umas com participações, mas não a pagam, na maior parte das vezes, na sua totalidade, ou porque têm seguros, ou porque o Sistema Nacional de Saúde paga. E quando estão a necessitar de tratamentos de saúde mental, o Estado não paga nem comparticipa. Logo, o preço é elevado porque não há comparticipação. Esse é um problema. Depois dizemos assim, sim, mas a clínica da mente, em comparação com os outros psicólogos, também leva valores mais elevados. Sim. Na clínica da mente, uma consulta de 90 minutos, atenção, isto é importante percebermos que são 90 minutos, custa 179 euros. Se nós fizéssemos consultas de 45 minutos, como qualquer outro profissional da psicologia ou da psicoterapia, o nosso valor era 179 euros a dividir por 2, cerca de 90, 80 e poucos euros, 90 euros para arredondarmos. Portanto, uma consulta da clínica da mente, no tempo normal que outros profissionais fazem, custariam apenas 90 euros. Um psicólogo normal que possa levar 70 euros, não é? 50, 60, portanto, a diferença de 70 para 90 não é muita. Então, na clínica da mente, levamos só mais 20 euros do que um psicólogo normal. Sim,
Mas não é isso que as pessoas pagam. Pois não. As pessoas pagam não é 45 minutos. Nós precisamos, para fazermos as nossas técnicas, precisamos de 90 minutos. E por isso as pessoas pagam 179 euros por cada sessão. Portanto, um tratamento de 8 sessões na Clínica da Mente fica por 1.432 euros. Mas se virmos bem, 1.432 euros para eu conseguir fazer um processo terapêutico para ultrapassar a minha depressão é cara. Uma pessoa que tem ataques de pânico diário, que não consegue ir trabalhar, não consegue sair de casa, que não consegue dormir, 1.432 euros é caro para que as pessoas consigam superar? Não. O que poderemos dizer é que, infelizmente, poderá haver pessoas que não tenham essa disponibilidade monetária. E nós somos sensíveis a isso. Na Clínica da Mente, as pessoas podem pagar em prestações sem juros durante muito tempo e diluir, ou seja, temos várias ajudas possíveis para isso. Mas não podemos dizer que é caro. Apenas é um investimento que é elevado, fruto de cada sessão ter o dobro do tempo de outras consultas de psicologia normais e porque nós precisamos de fazer 8 semanas, no mínimo 8 semanas seguidas com essas sessões. Por isso, sim, 2 meses na Clínica da Mente poderá ficar 1.432 euros. É um investimento, pode ser elevado para algumas pessoas, mas não podemos dizer que é caro. Sim, e a verdade é que para ter a melhor equipa, as melhores terapeutas, isto são coisas que qualquer empresa tem que ter em consideração. Claro, e depois nós também somos uma empresa, temos cerca de 70 pessoas que trabalham diariamente connosco nas nossas clínicas, queremos ter um espaço seguro para as pessoas, temos muitas pessoas com a missão de dar conforto aos nossos pacientes, os nossos psicoterapeutas, vê só, Juliana, cada uma dos nossos psicoterapeutas tem formação diária durante 2 anos. 2 anos antes de poder trabalhar autonomamente, tem uma formação de 2 anos e formação diária, todos os dias. O tempo investido na formação de um psicoterapeuta é enorme. Por isso tudo tem um valor, temos que pagar às pessoas que estão aqui para se sentirem felizes, para também poder ajudar as outras a serem felizes. Claro que sim. E pronto, e é mesmo isso o objetivo e é para isso que cá estamos, para fazer pessoas felizes, não é? Isso mesmo, isso. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigada.